está conosco mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso Papo Kardec, eu e o coleguinha, hoje falando do que, coleguinha? Ai, tio Gustavo, eu tenho até medo, a gente vai falar sobre o fim do mundo, tio Gustavo! Não sai daí. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo Kardec, mais uma vez aqui na Rede Luz Espírita, eu e o coleguinha falando de espiritismo assim, de uma forma leve e descontraída, convidando você que está conosco a seguir os nossos canais nas redes sociais, deixar sua curtida, o seu comentário, pode até discordar aqui nos comentários, né, coleguinha? Pode sim, tio Gustavo, pode discordar. Você tá bom? Eu tô bem, mas esse assunto me dá calafrios, tio Gustavo. Que assunto, coleguinha? Do que você tá falando? De fim do mundo, tio Gustavo. Você tá vendo muito filme, hein, coleguinha? A minha mamãe falou que desde que ela era pequena, ela escuta que o mundo vai acabar. Ih, coleguinha, se eu te contar que esse papo vem muito antes da sua mãe ser pequena, eu trouxe até minha colinha aqui, ó. Eu vou mostrar pra você que a humanidade sempre falou de fim do mundo e ele nunca aconteceu. Então nós vamos falar hoje da visão da doutrina espírita sobre o fim do mundo, que vem lá desde o ano 1000. Ano 1000, tio Gustavo? Lá no ano 1000 já se dizia que o mundo ia acabar. Depois, no ano 1666, foi considerado o ano da besta, que também iria acabar. Não acabou não, viu? 1806, ovos apocalípticos. 1910, a cauda do cometa Halley, coleguinha. Nossa. Ano 2000, o bug do milênio. 2008, os buracos negros descobertos pela NASA. 2012, o calendário Maia. 2019, a previsão, olha aspas aqui, hein, do Chico Xavier, a famosa data limite. E agora estão se falando aí de um 2057, coleguinha. O homem sempre falou disso e isso nunca aconteceu. Ah, tio Gustavo, mas a minha mamãe fala que o mundo acaba para quem desencarna, tio Gustavo. Também não é verdade, coleguinha, porque quando a gente desencarna, a palavra já está falando, a gente só desencarna. É verdade, tio Mas Gustavo. a gente continua vivo e o mundo tá aí, ó. O mundo é o universo todo. Aliás, nós falamos disso no episódio passado, né? Se você não assistiu, volta lá. Assiste também o nosso episódio falando de vida em outros planetas, que é tudo uma continuidade. E fim do mundo nada mais é para a doutrina espírita do que o fim de uma era, do que uma transição, do que uma passagem de ciclo, de período. A Terra hoje, ela está passando por um momento de provas e expiações. E isso está já se transformando no próximo etapa evolutiva da Terra, que é o mundo regenerado. E aí nós começaremos uma nova realidade no planeta, que é interpretado por muitos como o fim do mundo, mas é o fim de uma era. Tudo vai continuar igualzinho, vai mudar o padrão das pessoas que aqui vão ter a permissão de encarnar. Mas, ó, o rio vai continuar sendo rio, o prédio vai continuar sendo prédio, você vai continuar sendo você e tudo vai seguir normal. Ai, tio Gustavo, agora eu fiquei mais tranquilo, porque eu tenho medo desse papo de fim de mundo. Será que lá, no plano espiritual, lá é tudo igualzinho aqui, assim? Depende de onde você se encontra lá no plano espiritual. O plano espiritual, quando a gente fala plano espiritual, é muito amplo. O plano espiritual, inclusive, é aqui. Aqui também é o plano espiritual. Aqui? Em dimensões diferentes. Mas aqui também estão espíritos. Aqui também habitam espíritos por todos os lados. Então o plano espiritual também é aqui. A gente tem essa ideia de achar que o plano espiritual está lá longe, que é uma coisa assim de filme. Não é isso não, coleguinha. O plano espiritual é onde se encontram os espíritos desencarnados. Entendi. Então é em todo lugar. Também é o plano espiritual. Mas eu tenho medo, tio Gustavo, quando a minha mãe começa a querer botar medo em mim e falar do umbral. Eu não gosto de umbral não, tio Gustavo. Esse é um assunto muito interessante, que inclusive eu conversei com meu amigo Beck lá no Pode Isso Kardec e tem muito conteúdo sobre isso lá. Pra quem quiser assistir também, coleguinha. Mas umbral também não é fim do mundo, não. Não é fim do mundo? Eu vou te falar uma coisa, que
para tirar esse misticismo de data, pessoal, eu vou na teoria, na base espírita. Então, de fato, a gente está sim passando por um momento de transição planetária, tá bom? Isso não resta dúvida. Lá na Gênese, a gente pode comprovar isso, tá? No livro dos médiuns, tem todo o embasamento para a gente ter essa certeza. Inclusive, tem um capítulo lá escrito por Kardec que são chegados os tempos. Sim, são chegados os tempos e está na Bíblia, porque Jesus, quando conversava com os fariseus, e está lá em Mateus capítulo 24, que ele disse para os fariseus que perguntaram, né, se haveria sinais de que o mundo estaria se transformando. Ele disse que sim, ele deu 6 sinais e depois do 7º ele completou. Quando o meu evangelho estiver se espalhado pela terra, então haverá chegado o dia. Então o nosso propósito de estar aqui na terra hoje, coleguinha, é espalhar o evangelho pela terra, para quando isso acontecer, iniciará na Terra um novo período, o que alguns dizem que é o fim do mundo, para o Espiritismo é entendido como um final de ciclo, assim como nós já tivemos um ciclo anterior ao nosso, que era a etapa dos mundos primitivos. Você já estudou sobre os homens da caverna, essas coisas? Minha mãe falou que eles desenhavam nas pedras. Eles desenhavam aqueles desenhos, os homens das cavernas, e caçavam os bichos. E usavam a pele dos bichos para se cobrir do frio, tio Gustavo. Então, coleguinha, era outra época da Terra. A Terra evoluiu e hoje nós estamos aqui numa outra realidade. Então foi uma transformação que se deu na Terra, a gente se desenvolveu, estamos numa longa caminhada nesse período de provas e expiações, mas já entramos nessa regeneração, nessa transição planetária para nos tornarmos, enfim, um planeta com menos bagunça, com menos gente fazendo coisinha errada. E será que a gente vai merecer morar lá, coleguinha? Ai, tio Gustavo, eu espero que sim. Mas eu me lembrei de uma coisa. A minha mãe sempre fala na Bíblia que tem o Apocalipse. O Apocalipse é o fim do mundo, tio Gustavo? É o fim do mundo de provas e expiações. Não é o fim do mundo físico. Não é vai explodir, vai acabar, vai deixar de existir. Não é esse o entendimento que a doutrina espírita traz para nós, coleguinha. Você está entendendo? Entendi. Vai acabar uma era, uma época. Então o que lá está escrito como Apocalipse, né, que a gente vai aqui macetar o Apocalipse, como fez aquela cantora no carnaval, você está lembrado? Então, a gente vai entender que é o fim de uma era, que é uma transição, nada mais do que isso. É que minha mãe fala que não é do jeito que está escrito lá, porque lá fala que vai ter anjo tocando trombeta no céu. Aí eu fico ouvindo, eu vou ficar ouvindo anjo tocando trombeta no céu? Olha, eles devem estar tocando meio desafinado, viu? Porque o que eu tô ouvindo aqui ultimamente é só uma musiquinha meio, né? Deixa pra lá a questão da música dos anjos, porque senão a gente vai entrar em outro papo aqui, coleguinha. Tá bom, tio Gustavo. O que é importante você que tá em casa entender é que sobre o final do mundo a gente não precisa ter medo e causar alarde ou desespero. Nós nos entendemos como espíritos eternos. Nós somos imortais, a gente vai encarnar e desencarnar muitas vezes ainda. E nessas vezes que a gente vai e volta, a gente sempre volta para um planeta compatível com o nosso nível evolutivo. Quando a Terra avançar para o mundo regenerado, e nós estivermos regenerados também, a gente volta a encarnar na Terra. Do contrário, a gente continua existindo, mas vamos habitar planetas compatíveis com a nossa evolução no momento de encarnar de novo. É nada mais do que isso. Não precisa ter medo, não precisa ficar sem dormir. E você fala pra mamãe do jeitinho que eu tô te contando, tá bom? Eu vou contar pra ela tudo certinho, desse jeitinho, porque agora eu não tô mais com tanto medo, não. Eu vou contar tudo pros meus coleguinhas, que isso, não vai ter fim do mundo, não. Conta pra eles, tá bom? Combinado? Combinado, tio Gustavo. Muito legal, gente. Eu adoro esse bate-papo aqui, ó, leve, descontraído, que esse carinha aqui, que eu já tenho um carinho por ele, o coleguinha. E você que tá aí mais uma vez, pedindo a sua participação, a sua colaboração, curtindo os nossos vídeos, se inscrevendo nos nossos canais, deixando aqui ó, o seu comentário, se você concorda, se você não concorda, coloca aqui também, que a gente vai ler e vai responder para vocês. Beleza, coleguinha? Beleza, tio Gustavo. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado por me chamar sempre. Você já é do programa. Um abraço, até a próxima.